Vamos aqui, então, ó. Vou passar a fala para a equipe de monitoria. Vitória Moura, Érica Larissa e Davidson Fernandes. Eles prepararam para vocês, né, uma apresentação. Então, quem pretende publicar agora ou na sequência algum texto, seja no compêndio ou seja em outro veículo de divulgação científica, irá se beneficiar porque vocês verão as orientações de como devem formatar o texto e como devem organizar esse material. Então, fiquem à vontade. Agora, eu ficarei aqui acompanhando. Boa tarde. Eu vou iniciar agora a apresentação do slide. Só um minuto. Enquanto isso, pessoal, vocês podem fazer, sabe o quê? Pega papel e caneta para registrar as ideias principais. Olá, boa tarde. Já vou logo dando um aviso que está tendo uma obra aqui ao lado da minha casa, então pode ser que a trilha sonora seja de construção civil. Espero que não interfira muito no áudio e é isso. Boa sorte aí para vocês. Feliz 2020. Bom, o professor já adiantou bastante coisa do que a gente vai falar aqui no mini curso. Mais uma coisa assim que quando eu estava elaborando a minha parte do mini curso e pensando a respeito do compêndio, a importância que ele teve não só para nós estudantes das disciplinas que a gente elaborou os artigos, mas também para a galera de fora, me veio outra coisa na cabeça que a gente vive nesse contexto de informações o tempo todo, de as pessoas têm a internet como uma via de eu tenho opinião, logo vou explanar aqui, mesmo que eu não tenha tanto conhecimento assim a respeito do que está acontecendo e tudo mais, mas eu vou falar, a rede social é minha e tudo mais. E eu vejo os compêndios, pelo menos os daqui, né, o que a gente está lançando e tudo mais, como uma forma de mostrar, né, tipo, trazer conceitos da sociologia, no caso, para as pessoas, para que elas, pelo menos, tenham um mínimo de embasamento possível quando elas forem falar sobre alguma coisa, para que elas tenham mais um material de apoio e tudo mais, para, enfim, elas lerem, refletirem a respeito e tudo mais, porque, enfim, tá complicado para quem é pesquisador hoje em dia ter que disputar esse espaço público de debates e tudo mais. E eu vejo os compêndios também como uma ferramenta para isso. E assim, vocês vão ver que, para quem nunca escreveu é algo muito simples, bem tranquilo, não tem nada muito uou. Óbvio que quando a gente pensa que isso vai ser publicado, traz uma responsabilidade, obviamente. Então a gente tem que ter cuidado com algumas coisas que a gente vai colocar, como vamos colocar isso, a linguagem, etc. Mas, no geral, é algo bem tranquilo e estamos aqui para trazer essa tranquilidade para vocês. Pode passar o slide. Dividimos a apresentação em 4 partes. A primeira é o que é o compêndio. O professor já deu uma adiantada no conceito e tudo mais, então eu vou falar bem rapidinho só para, enfim, a apresentação ficar coerente. Em seguida, vamos trazer o que é o artigo, que é publicado em compêndio, e a importância dele, e que, enfim, passam por vários lugares, e por que ele é um artigo diferente de um artigo que vai ser publicado em uma revista científica, por exemplo.
A terceira parte, a gente vai falar sobre a estrutura, realmente aquela parte do título, resumo, etc, 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 passo a passo, e também algumas regrinhas da ABNT que são muito importantes. E a quarta parte é os truques da escrita acadêmica, né? Vai ter um autor, que eu acho que é o Howard Becker, que, enfim, ele fez ali um espaço bem legal, e a gente também vai trazer nossa experiência, como foi escrever, e, enfim. Pode ir. O compêndio, tanto o primeiro quanto a segunda definição, eu peguei do dicionário Priberan, e lá diz que o compêndio é uma compilação em que se encontra resumido o mais indispensável de um estudo. Então, assim, quando vocês forem ler os artigos dos colegas, vocês vão perceber que sempre tem uma categoria, por exemplo, educação, já que, enfim, o de hoje é sobre sociologia da educação, então vai ter educação e alguma outra coisa, ou educação a partir de um autor e tudo mais, então é sempre seguindo uma lógicazinha, um tema específico, e dentro desse tema tem que estar tudo bem resumido, bonitinho, claro, para que quem lê realmente, pelo menos, tenha uma introdução daquilo que, enfim, está sendo debatido, aquela categoria específica, que, enfim, educação abrange muita coisa, então, dentro de cada artigo vai ter educação em algum tópico, e isso vai ser bem resumido. E você também pode encontrar o compêndio sendo um sinônimo de um livro escolar, porque bem lá atrás, principalmente ali para quem é da religião e tudo mais, ou então na época lá das escolas, lá bem lá atrás mesmo, século XVIII, XVII, os compêndios eles eram feitos para trazer os principais valores daquela instituição. Então, sei lá, se pensar na igreja, o compêndio era voltado para os valores da igreja. Então, os principais valores da igreja estarão dentro desse compêndio. E se for na educação, os principais valores daquela instituição escolar estão aqui e serve para a formação dos professores e também dos alunos. Então, pode ser que quando vocês forem no dicionário buscar o significado de compêndio, também apareça como um livro escolar. Hoje, a gente pode ver como no caso do nosso, um e-book didático, né? Que, enfim, professores do ensino médio, alunos do ensino médio, eles podem usar os materiais nas aulas para estudos como um apoio e, enfim, pode passar. O que é o artigo, né? Como é esse artigo que vai para o compêndio e a importância dele. O artigo que vai para o compêndio, já tendo essa ideia inicial de que o compêndio ele é algo que resume um estudo, então o artigo ele tem que introduzir esse estudo, ele tem que sintetizar e trazer reflexões sobre ele. É diferente, por exemplo, de um artigo que vai para uma revista científica que tem lá os objetivos, a tese, metodologia, que, enfim, espera-se algo novo, etc. É diferente. E a importância dele, que eu coloquei aqui, é que ele vai disseminar e democratizar o conhecimento, né? Que, enfim, é muito importante que a academia saia dessa torrezinha, né? Enfim, e vá para as pessoas que tenha esse retorno do que o que a gente faz lá, né? O que a gente produz e tudo mais, que retorne para as pessoas. Ela também visibiliza o curso e a instituição, no nosso caso, seria Ciências Sociais e a UFRN, e também tem um diferencial no currículo profissional do estudante, né? Eu lembro que a primeira vez que surgiu a ideia de escrever o artigo compêndio, eu fiquei assim, já pensando no Lattes, e também trouxe aquela autoestima intelectual. Eu não sei se a galerinha que escreveu e teve o artigo publicado também sentiu isso, aquele orgulho
tipo, caramba, um trabalho meu sendo publicado, as pessoas vão ler e tudo mais. Então, assim, isso para mim foi muito bom. Pode passar. E agora a gente vai ficar com a estrutura, que eu acho que é o que a galera tá mais animada. Oi, gente, boa tarde. Tá dando para me ouvir direito? Tá bom. Eu vou começar falando um pouco sobre a estrutura inicial do artigo, que é o título resume as palavras-chave, que são o primeiro impacto que se tem quando você começa a ler um texto, né? O título, geralmente, você coloca no máximo 3 linhas, para tentar ser bem conciso. O resumo, você traz uma visão geral do texto, seja ela da metodologia que você utilizou, dos autores que você está trabalhando, e as palavras-chave, que são entre 3 a 5 palavras-chave, é bastante importante, porque as palavras-chave também vão fazer parte do seu mecanismo de busca quando alguém for pesquisar o texto. Você, por exemplo, está falando sobre sociologia da educação, você precisa colocar educação, por exemplo, nas suas palavras-chave, porque quando alguém for pesquisar algumas palavras, talvez no Google Academic, por exemplo, e colocar educação, vai aparecer o seu artigo porque você está falando sobre educação. Então, você vai colocar as palavras que você mais utiliza no seu texto. É bem conciso, é o primeiro impacto que se tem, então tem que dar a devida importância para essa primeira parte. É o que vai fazer alguém querer ler o seu texto. Pode passar. Na introdução, você vai colocar o que foi pesquisado, um breve contexto do que você está falando, dos autores. E aí, a introdução, você não precisa escrever ela completamente e passar como se fosse uma fase para o desenvolvimento. Você pode retomar a sua escrita da introdução ao final do texto, até porque na introdução você pode, ao final da introdução, colocar que vocês fizeram 3 passos, fomos de fulano para fulano de tal e chegamos à conclusão de pipipipopopó. Então, você pode retomar a introdução, não pense numa estrutura fechada que você não pode revisar e retomar várias vezes. É bastante importante você revisar. A respeito do desenvolvimento, é aí que vem os argumentos e a discussão divididos por subtópicos. Isso é muito importante porque ele vai organizar os subtópicos, vão organizar suas ideias e quem lê vai entender direitinho o que você quer, o que você está falando, onde você quer chegar. Então, assim, uma dica, talvez, não sei, e o que eu vi também em vários artigos dos compêndios e tudo mais, é que nos subtópicos o pessoal começava trazendo a categoria, conceituando a categoria, ou então trazendo ali um contexto histórico de quando aquele autor ele estava elaborando sobre aquele assunto e tudo mais. Aí no próximo subtópico vinha ali já trazendo para hoje, né, para o cotidiano, como é que o passado ele está se relacionando com o presente, aquela categoria do passado está se relacionando no presente. Então, pelo menos funcionou comigo e pelo jeito funcionou também para algumas pessoas. Essa estrutura são das ideias, mas é muito importante. Assim, não precisa exagerar, também não precisa escrever um subtópico para cada coisinha, mas se pelo menos tiver uma organização bacana com 2 subtópicos, por exemplo, já está de bom tamanho. E eu também vi alguns exemplos no desenvolvimento para, enfim, fazer com que o leitor ele se coloque naquele texto, ele olhe ao seu redor, tipo, eu reconheço esse contexto, enfim, eu já vivi ou eu ouvi esse contexto, mas só recomendo não exagerar tanto nos exemplos, tipo,
se você colocou um lá que todo mundo em algum momento já viveu, já presenciou ou já ouviu falar sobre, seja no jornal ou por alguém, tá de bom tamanho, obviamente tem que ser coerente com o que você está querendo. Eu digo isso porque, se deixar, eu só coloco exemplos que envolvem filmes e alguma coisa assim, então pode ser que as pessoas não tenham assistido aquela obra e elas vão ficar meio que boiando e vai passar direto, então não vai ser legal para ela entender e aprender aquilo. E, enfim, eu acho que no desenvolvimento essas dicasinhas assim são bem importantes. Pronto, agora eu vou falar um pouco sobre a conclusão, né, que seria a próxima etapa, as referências e as citações. As citações não são bem uma etapa, né, geralmente elas são utilizadas durante o desenvolvimento, mas é importante ser frisado, então vou falar um pouco delas ao final. Então, a conclusão, o que é que tem que constar, né, numa boa conclusão? A conclusão ela é a apresentação dos resultados do seu estudo, os resultados que foram alcançados ou que não foram alcançados. Também tem que ser dito, né? Então, que é importante que o autor, o pesquisador, ele vá direto ao assunto e ele não seja prolixo, né? Então, não precisa repetir tudo que já foi dito, né, durante a argumentação. Isso aí já foi dito, já está claro, não precisa repetir tudo e nem deve inserir novos argumentos ou citações durante a conclusão, né? Então, não é o momento também de inserir um argumento novo. Isso é durante o desenvolvimento da sua escrita. Então, na conclusão, é o momento de você fechar o seu raciocínio, né? Então, nesse tópico, você tem que responder ao seu problema de pesquisa. Então, por isso que é importante, né, nas etapas anteriores, você definir, ter um problema de pesquisa bem definido. Então, o pesquisador, né, o escritor, ele vai ter que ter ser certificado que está tendo uma consonância entre o título, os seus objetivos, a conclusão que aparece no resumo, né, que o resumo fecha, sintetiza o que você fez no artigo e a conclusão final do seu trabalho, ou seja, tem que ter uma coerência, né? Tem que ver se ficou claro o que você pretendia apresentar e se você conseguiu chegar a esse resultado ou não. Então, para isso, a conclusão tem que ser apresentada através de dar uma boa ordenação dos dados, então, fazendo de uma forma estruturada e sistematizada. Então, preciso evitar que se vá além de uma apresentação genérica dos dados e também que se vá além dos dados que foram apresentados. Ou seja, a sua conclusão ela tem que estar embasada nos resultados do estudo. Ela não pode ir além e falar algo que não foi discutido, né, durante a argumentação, que não tenha dados que embasem essa sua conclusão. Então, não se pode querer abraçar o mundo, né, como se diz, nessa conclusão. Você não precisa responder todos os problemas do mundo, você tem que responder os problemas que foram definidos no seu objeto de pesquisa, no seu problema de pesquisa, nos seus objetivos. Então, precisa delimitar, né, bem o que é que você vai responder e, ao final, através de todos os dados que foram coletados e analisados durante a sua argumentação, você conclui. E tem até uma questão que tem gente que prefere usar considerações finais ao invés de conclusão, né, para denominar esse tópico, porque é justamente a ideia de que não se tem uma conclusão definitiva sobre aquele assunto. Todo trabalho científico ele deixa uma lacuna, né, uma inquietação a ser respondida futuramente, né, tanto por você, pelo próprio pesquisador, em outro momento, ele pode fazer outra pesquisa para tentar preencher aquela lacuna, ou outro pesquisador, ele vai ler o seu trabalho, vai
ter aquela inquietação e vai tentar, usando outra metodologia, outra abordagem, tentar responder aquilo que aquela lacuna que tinha no seu. Então, é importante falar, né, sobre as limitações da sua pesquisa, sobre as dificuldades encontradas, sobre a metodologia e os resultados, se foram, conseguiu responder ou não, o que é que atrapalhou, né, para se alcançar aqueles resultados esperados. Com relação às referências, elas são tem as disposições delas são encontradas na BNT, NBR 6023, a segunda edição de 2018. Então, vocês podem procurar no Google sobre a norma, então, vai lá ter todos os tipos de materiais que você consultou e vai lá ter bem detalhadinho como é que você faz essa referência. Como a título de exemplos, eu trouxe, deixa eu pular aqui. A título de exemplos, eu trouxe 3 principais tipos de materiais que são utilizados, né? Que são os livros, os capítulos de livros e os artigos de periódico. Os livros, pronto, dei o exemplo do próprio compêndio que está sendo lançado hoje, né? É o compêndio de Sociologia na Educação. Organização, Lucas Fortunato, né, professor? Então, o organizador vem primeiro, o sobrenome, né, vem primeiro em caixa alta, com, entre parênteses, org. Aí o título do livro vem em negrito, né? Esse é um livro eletrônico, primeira edição, Natal, editora UFRN, ano 2023. Então, é importante estar disponível o link onde você encontrou esse trabalho e o dia que foi acessado. E um livro físico, né? Que eu peguei esses exemplos também dos próprios textos do compêndio, né? Então, David Harvey, né? David, o neoliberalismo, em negrito, a história e implicações, São Paulo, edições Loyola, 2008. Os capítulos de livros começam pelo autor, né? O sobrenome e o nome, o título do capítulo, que quer dizer, tem que colocar essa expressão, aí referencia o livro como um todo. Os autores separados por ponto e vírgula, o título do livro em negrito, subtítulo, né, o local de publicação, editora, ano e a paginação, né, desse capítulo. E os artigos de periódicos, né, outro exemplo. Então, a autoria, né, sobrenome e o nome, separados por ponto e vírgula, são 3 autores, aí o título, né, em inglês, From Ontology to Anthropotechnics, Humanism, Media and Domestication of Being, e o título do periódico é que fica em negrito, né? Aí o volume 20, número 9, a paginação do artigo, ano de publicação. Disponível nesse link, foi acessado na data. O importante colocar esse acesso é porque nessa data que você encontrou aquela informação nesse link. Então, se em um momento posterior o site saiu do ar, o link você não consegue mais recuperar. Então, é importante que você, no mesmo dia que você conseguir informação, você já salva o link, já coloca nas suas referências, já bota o dia que acessou, justamente para evitar que ao final do que você escreveu, vai lá fazer, você não está mais achando aquele site. Então, é importante já deixar isso registrado logo no mesmo dia que você encontrou a informação. Aí, exemplos de citações. As citações, estão dispostas na ABNT NBR 10520, que teve uma atualização recente nesse ano, 2023. Ela está na segunda edição. Então, mudou, de julho para cá, mudou algumas coisas com relação às citações. Os tipos de citações.
As citações são importantes porque você vai fazer o desenvolvimento das suas ideias apoiado nos pensamentos de alguns autores, né? A ciência não é feita individualmente, a ciência é feita coletivamente. Então, todo o que o pesquisador ele está se apoiando teoricamente já foi escrito anteriormente por algum autor, por algum pensador. Então, sempre que você utilizar a ideia de um autor, você tem que citá-lo e colocar a fonte. Então, a citação direta, ela é a citação literal, conforme está no texto. Você não muda nada. Do jeito que ela vem, você coloca. Se for até 3 linhas, você coloca entre aspas. Se for mais de 3 linhas, você faz um recuo, que antes o recuo era de 4 centímetros. Agora, não pode ser menor ou maior, mas tem que ser uniforme. Toda citação tem que estar com o mesmo recuo. E o sobrenome não precisa mais estar todo em caixa alta, só precisa ter a primeira letra maiúscula, indicação do ano de publicação da obra e a página de onde você retirou esse trecho. Citação indireta. Você faz uma referência à obra em geral daquele autor. Não precisa indicar exatamente a página, né? Então, uma citação que eu tirei de um dos trabalhos, né, do compêndio que está sendo lançado hoje, para Harvey, né, David Harvey, 2008, que é o ano de publicação do livro referenciado. O neoliberalismo possui um aparato conceitual que mobiliza sensações, instintos, valores e desejos. Dito de outra forma, se essa mesma frase fosse dita diretamente, né, no texto, a citação viria assim, com o nome do autor, sobrenome dentro do parêntese, vírgula, o ano da publicação da obra. Então, você pode, o sobrenome do autor pode vir ou no texto ou dentro do parêntese. E outro exemplo que eu retirei dos textos, segundo Almeida, né, de 2019, ano da publicação, o racismo é indissociável das relações sociais e de todos os espaços sociais, portanto, ele é estrutural. Ou seja, é uma ideia que está no conjunto dessa obra do autor, dessa publicação, não necessariamente foi escrito com essas palavras, né? Então, é uma interpretação de quem está lendo, cita o autor, o ano da publicação e faz esse comentário. E a citação da citação. Tem outros exemplos, esses exemplos constam da própria norma da ABNT. Segundo Freire, né, Paulo Freire, segundo Freire, aí 1994, página 13, vem essa expressão apud em itálico, Streck, Heading e Zitoski, 2017, página 25. Ou seja, essa citação ela foi tirada desse documento, desse texto de Streck, Heading e Zitoski, que eles primeiro citaram Freire, 1994, página 13. Então, se eu vou utilizar essa citação no meu texto, eu tenho que fazer isso, indicar quem citou primeiramente apud o documento que eu encontrei, porque no caso eu tenho acesso, eu tenho em mão só esse texto de Streck, Heading e Tosca. Não estou com acesso ao de Freire. Então, eu tenho que utilizar essa forma, que dentro do parêntese, né, se eu não utilizar no meu texto, se eu for diretamente, eu abro parêntese e boto sobrenome do autor da ideia original, ano e a página que ele encontrou, apud, o sobrenome da obra do autor que eu tenho acesso, o ano de publicação e a página. Então, é prestar atenção nesses detalhezinhos, né, das normas da BNT, porque sempre são cobrados, né, tanto no próprio compêndio, como nos textos científicos em geral, né, tem que prestar atenção a essas regras de formatação. Humberto comentou aqui, né, nas citações, então, a gente não coloca o sobrenome em caixa alta,
mudou de acordo com as normas que saíram, acho que, se eu não me engano, foi em julho, e aí teve essa mudança de não ser necessário mais colocar em caixa alta, pode estar só com a primeira letra maiúscula e dá certo. Então, eu achei interessante trazer esses truques de escrita, que na realidade é um livro do Howard Becker, que talvez a gente das ciências sociais conhece mais pela sociologia do desvio, pela Escola de Chicago, pelo livro dos Outsiders, mas ele tem uma contribuição muito interessante em questões de escrita acadêmica. E aí, esse livro, Truques da Escrita, ele começou a escrever ali nos anos 80, quando ele era professor numa faculdade americana. E esses passos, esses truques, né, que são 10, eu tirei do site da Karina Kushner, que foi revisora técnica na publicação brasileira do livro Truques da Escrita, em 2015. E são truques que estão no próprio livro, mas assim, de forma resumida, né? O primeiro truque da escrita, que é para dar uma quebrada. Gente, se vocês estiverem ouvindo um gato miando, é a minha gata, não é um animal em sofrimento profundo, não, é só porque ela quer entrar. Mas, assim, o primeiro truque é que você não está sozinho. Você tem muito essa perspectiva de que quando a escrita é algo muito isolado, né? Você senta aqui sozinho, pega o seu computador, vai para a biblioteca e fica sofrendo e angustiado sozinho na sua escrita, pensando que só você tem aquela dificuldade, só você está passando por aquele processo, mas não, é um sofrimento coletivo, é um sofrimento que a gente tem que assumir que realmente é difícil, é uma prática que a gente tem que trazer para a nossa vida, a prática da escrita. Tem uma frase que está no outro slide, mas uma frase do Wright Mills, que o próprio Howard Becker ele comenta no livro Truques da Escrita, que você pode passar, David, não, só para não falar uma frase diferente, que você precisa, sobre perder a pose acadêmica. Para superar a prosa acadêmica, você precisa primeiro superar a pose acadêmica, que é essa pose de que a ideia vai sair pronta da sua cabeça, mas não. Se você achar que você vai sentar na frente do computador, vai escrever a primeira frase e vai sair lindamente perfeito, é muito difícil que isso aconteça. Isso gera uma pressão absurda na sua produção. Pode voltar, David, então, por favor. O segundo passo, que é para você superar essa pose acadêmica, faça rascunhos. Faça rascunhos sem censura. Escreva, assim, da maneira que a ideia veio na sua cabeça. Pode parecer errado, pode parecer que você está falando besteira, mas faça o rascunho. Escreva da forma que veio na sua cabeça, porque talvez quando você siga para o terceiro passo das revisões, você veja que não está tão correto, vou arrumar aqui, vou colocar a referência, eu acho que esse trecho dialoga com o pesquisador fulano de tal, dá para acrescentar ou dá para diminuir e transformar em outro parágrafo. São revisões que parecem cansativas, mas isso são passos para você tornar a sua escrita mais dinâmica e com menos sofrimento. O quarto passo é você procurar uma crítica amiga. Pode ser um colega de turma, não é qualquer crítica, é uma pessoa que critique de uma maneira não entendi isso, não entendi qual foi essa referência, não estou entendendo muito bem, você pode explicar melhor? Porque talvez quando a gente coloca na nossa cabeça, a gente está imerso no assunto, a gente acha que aquilo está muito claro. Mas talvez para outra pessoa que esteja lendo e que vai fazer essa crítica, não está tão claro assim. Talvez você poderia explicar de uma maneira melhor.
E aí essa crítica amiga também pode ser agente da monitoria, caso vocês queiram, mandar o link no Docs para a gente fazer comentários, dizer o que não entendeu, nos encontramos disponíveis para isso. O passo 5, que se chama complexidade com simplicidade, é sobre a maneira que você expõe as suas ideias. Você não precisa, só porque você está falando de um termo, um conceito complicado, explicar de uma maneira complicada. Na verdade, se você consegue explicar esse conceito de uma maneira simples, significa muito mais que você compreendeu e absorveu o conteúdo a ponto de conseguir transmitir ele para alguém de uma maneira suave, entendeu? E é o que faz, muitas vezes, a gente olhar para um texto e falar, caraca, gostei muito desse texto, porque ele conseguiu explicar as coisas de uma maneira simples. Às vezes, quando a gente vê um texto que tem muito conceito, muito bruto, não é didático, cansa, você não entende, você não absorve. O 6º passo, que se chama o fim no começo, é uma dica que o Becker dá, que ele fala que ao terminar de escrever, você pode pegar o parágrafo final e colocar no início do texto, que seria você escrever uma parte da introdução por último, que são para mostrar com passos o que você vai explicar, entendeu? Se você conseguir um resultado, você coloca um pouco na introdução os passos que você seguiu para conseguir esse resultado. O passo 8, quer dizer, o passo 7, me perdi. É o 7, escrever para pensar. Sobre o rascunho sem censura. Você vai escrever as ideias que estão na sua cabeça. Você precisa escrever para superar o medo da escrita. A Karina Kushner, ela até fala uma frase quando ela está apresentando sobre o livro, que eu não vou saber agora a fonte da frase, né? Mas é de uma escritora que ela fala: eu preciso escrever para saber o que eu escreveria se eu escrevesse. Então você precisa tirar da sua cabeça essa escrita, até porque muitas vezes a gente esquece, né? Às vezes você tem uma ideia brilhante, assim, meu Deus, isso vai revolucionar, e aí você não escreve. E depois você fica, nossa, eu pensei algo que talvez fosse útil, mas e agora? Eu não lembro. Então, escrevam para pensar. Eu grifei essa parte de estabelecer metas realistas também, porque é um ponto essencial nos seus passos de escrita. Não é bem um truque, não está no livro do Howard Becker, na verdade está no texto de uma professora chamada Heloísa Martim, e ela fala sobre estabelecer metas realistas para você lidar de uma maneira melhor com a pressão, porque não tem como você chegar um dia e falar, hoje eu vou escrever esse artigo todinho. Não dá. Se você não pesquisou, fez a sua revisão bibliográfica anteriormente, se você não tem pelo menos um roteiro, você não escreveu nada, isso gera uma pressão e gera um sentimento de falha também. Nossa, como assim eu não estou conseguindo escrever? Eu achei que eu sabia horrores sobre o tema. Então, estabeleça metas realistas, tipo, hoje eu vou fazer o processo de revisão bibliográfica. Amanhã eu posso escrever um pouco da introdução e o esqueleto do que eu vou escrever no meu artigo. Assim as coisas podem se tornar mais fluidas e podem funcionar, né? Pode passar, Davidson, por favor. O passo 9 falar dos problemas resolve todos os problemas. Que em vez de você eliminar um problema, escreva sobre ele. Assim, qualquer transtorno na sua pesquisa, qualquer situação que lhe aflinja, pode se tornar algo que vale a pena aprender. Não admita que você não pode errar e nada do tipo. E até admitir que pode errar é um dos passos importantes, porque
até na escrita dos artigos do compêndio, tem um processo de revisão que o professor vai lhe trazer de volta o que você escreveu, o que você pode melhorar. Então, faz parte aceitar que existem problemas e a gente está disposto a melhorar sobre elas. E o 10º passo, revolucionário, o trabalho é seu e o mundo não acabou. O mundo não vai acabar depois da sua pesquisa, você vai conseguir escrever, a UFRN não vai se desmontar, acho que a gente tem muito medo de escrever por colocar as nossas ideias no papel, e serem publicadas é algo parece muito definitivo, mas vai dar certo, sabe? O trabalho vai continuar, você pode retomar a sua pesquisa depois, você pode melhorá-la, você pode discordar de si mesmo também futuramente. É um percurso acadêmico que temos que traçar e abraçar as controvérsias aí. E por último, fica uma pergunta aí, quais truques funcionam para você? Não só truques que o Howard Becker apresenta, mas alguns truques, por exemplo, ter um livrinho, para mim é um truque que funciona, um livro pequeno que você carregue na sua bolsa, que não seja pesado, e você leve para qualquer lugar. Quando você está lendo, às vezes, eu pequei muito no início da graduação, no sentido de, que texto legal, vou fichá-lo. E aí o processo de fichar já era cansativo e eu acabava não fichando. E aí você tem um caderninho que, enquanto você está fazendo essa leitura, você escreva aquele trecho que lhe interessou, coloque a página. É uma coisa muito mais prazerosa do que tornar extenso você fazer um fichamento cansativo. Ou então, outra coisa que funciona para mim é você gravar sua própria voz. Não se sinta louco, mas você pode gravar sua própria voz. Antigamente tinha no Telegram um robozinho que você gravava e mandava uma mensagem para ele e ele transcrevia. Se eu não me engano, hoje em dia tem no WhatsApp também, e é muito funcional para quando você tem uma explosão assim de tipo, preciso falar sobre isso, você vai lá e grava. E aí você pode se ouvir e transcrever, ou utilizar essa ferramenta de transcrever, né, por meio da inteligência artificial aí, para lhe ajudar. São coisas que funcionam comigo, talvez não funcionem com outras pessoas, e aí a gente vai descobrindo sobre, mas é isso. Vamos perder a pose acadêmica. E aí, por último, pega um lápis, um computador, um café para quem é de café, ou um chá para quem é de chá, e boa escrita. Vamos superar essas dificuldades. Algumas das referências que utilizamos. E nos acompanhe nas redes também. Temos aqui o Spotify, né, onde estão os podcasts. O Instagram do Sociologia nas Redes, o YouTube do Sociologia nas Redes, que é onde estão os documentários, e o site, para quem quiser acessar e ler um pouco. Sobre. Obrigada pela atenção, todo mundo. Rumo aos 100 seguidores aí no Instagram, gente. Sigam a gente lá. Obrigado a todos. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Muito bem, pessoal. Então, uma ótima apresentação aí, várias dicas e orientações importantes para vocês considerarem quando forem escrever os próximos textos de vocês. Né? Quem ainda não passou por esse tipo de escrita, então temos aí já umas orientações norteadoras que podem ajudar vocês a organizar o pensamento na forma escrita. Né? Nós dissemos que o pensamento científico ele se comunica ainda hoje majoritariamente na forma escrita. São os textos que registram o pensamento. Então nós temos que primar
por esse tipo de prática, né? De escrever, reescrever, revisar. Temos que nos exercitar. É o ensinamento que nós abstraímos lá do estudo das antropotécnicas. Então, agradecemos a presença de cada um de vocês. Eu acabo de divulgar para vocês aqui mais uma vez o link para que vocês possam, né, pegar o arquivo do compêndio que lançamos agora. Fica o convite para vocês conhecerem, né, as produções que estão já disponíveis nos nossos canais de divulgação. E por hoje nós concluímos a nossa programação. Vocês que se inscreveram na ação de extensão, obviamente, receberão os certificados de participação. As nossas chamadas, elas são registradas. O próprio Google Meet, ao final do evento, ele emite um relatório, né, com os acessos, quem entrou, que horas saiu. Então, nós temos como registrar aí a presença de vocês, e com base nisso nós vamos emitir a certificação para que vocês possam inserir no currículo e computar as horas de ação de extensão, né? Vários cursos exigem esse tipo de atividade extra sala de aula para que vocês concluam o curso. Então, é uma atividade como essa que também vai possibilitar esse tipo de atividade acadêmica. Então, agradecemos a presença de vocês. Fiquem à vontade para acessar os nossos materiais e nos vemos na UFRN.